Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, ajudando a espalhar estas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Neste vídeo, o palestrante Rossandro Klinger falará sobre a parábola dos talentos. Falará sobre omissão, sobre a inércia diante de certas situações e sobre o desperdício dos dons que temos e da comparação infantil que fazemos com os outros. Muita paz e muita luz, um grande abraço a todos vocês. É um prazer estar aqui, gente, novamente. E a gente vai refletir um pouquinho sobre essa parábola que muitos de nós conhecem. Acho que todos nós já conhecemos. Todas as parábolas que tem no Evangelho, que são narrativas que Jesus faz sobre eventos que não de fato aconteceram, não são providos de decurso factuais de eventos, mas são histórias que ele conta, que tem como objetivo atingir o psiquismo da gente, no momento em que nessas histórias que ele conta, ele atinge os nossos sentimentos comuns humanos. E elas, como tais, porque elas são, digamos assim, simbólicas das coisas que estão dentro de nós, elas sempre são passíveis de muitas interpretações. A gente, toda vez que vai reler, como qualquer livro que a gente vai reler, a gente sempre vai ver de uma forma diferente, a gente sempre vai ver coisas diferentes. É uma experiência interessante. Às vezes, quando você escreve um texto que você vai ler no outro dia, você já muda. Quem faz trabalho acadêmico sabe como é isso. É que um dia a pessoa chega, tem que entregar, porque senão você fica a encarnação todinha mudando aquele negócio e não termina. Mas por isso que tem que ter uma data, senão a gente nunca mais para de fazer aquele negócio. Então, ao dia tal, você tem que defender, aí você, graças a Deus, e tem uma sensação de alívio. Porque quanto mais você lê, no outro dia você tem uma nova percepção, você recebeu nova informação, você tem uma nova sacada, mas enfim, tem que ser fechado. As parábolas, porque foi feita por um homem genial, ao contrário, elas estavam prontas, mas a percepção que nós temos sobre elas se renova impressionantemente. É uma coisa incrível. E aí essa parábola, que é a parábola dos talentos, é uma parábola que mexe muito conosco, porque as parábolas elas têm conceitos chaves, que seria assim, existem muitos aprendizados que a gente pode ter delas, mas às vezes a gente percebe que existe um conceito básico naquela parábola, que é o tipo de tema que Jesus quer trabalhar e sentimento em nós. Então essa é uma parábola que todo mundo conhece, que é a parábola em que ele dá 10 talentos a uma pessoa. O Senhor tem seus servos e dá 10 talentos a um, dá 5 talentos a um outro e 1 talento ao outro. Viaja, e quando ele volta, o que tinha 10 multiplicou, o que tinha 5 multiplicou, e o que tinha 1 sai com essa desculpa, que está na narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 25, capítulo 25, versículo 25, ele diz assim: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Olha só, você deixou comigo, mas eu fiquei com medo e escondi. E a parábola começa a mostrar aí que a partir dessa escolha, que ele teve, porque às vezes a gente acha que a melhor escolha é não escolher. E na verdade, sempre a pior escolha é não escolher. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que Jesus está querendo dizer assim: a coisa mais improdutiva numa alma humana criada por Deus, que vem à Terra, é preferir não escolher. É a omissão. Diante de qualquer circunstância da vida, se omitir é a pior escolha. Tanto que existem personagens no Evangelho que erram feio, mas são comemorados porque tiveram a coragem de fazer escolhas, como o filho pródigo, por exemplo. Porque o que importa aqui nessa parábola é a ação, a atitude, a proatividade. É como alguém que tem funcionários e vê um que não age e o outro que age. Aí quando vem uma crise, quem você demite? Você demite aquele que você estava empurrando ali porque é seu amigo, mas que não agia. Porque, na verdade, o universo ele opera sobre alguns princípios e algumas leis, e entre elas a lei do trabalho. Entendido aqui não como o trabalho como a gente conhece no sistema que a gente está no planeta, mas a atividade, a ação. Então, se negar a ação, ou seja, o desperdício, é a palavra-chave desta parábola.
o indivíduo desperdiça todo o investimento que Deus fez nele. A grande questão para a gente é: e quais são os desperdícios que eu tenho feito dos talentos que eu recebi? Por que que ele desperdiçou? Que argumento ele utilizou para ele mesmo para não se mover? Provavelmente, aí a gente vai começar aqui a viajar, vocês vão viajar comigo. Provavelmente ele fez o clássico que nós fazemos, que é um princípio clássico que nos impede de agir na nossa vida. Um recebeu 10, o outro recebeu 5, eu só recebi 1. Por que ele fez isso comigo? Não é? Uma pessoa tem 2 metros de altura, eu tenho 1,50 m. Por que ele fez isso comigo? Uma pessoa fala 6 línguas, eu mal falo português. Por que ele fez isso comigo? Aí a gente começa a fazer a coisa que é uma tragédia por si só. É aquilo que significa dizer: eu paro de olhar os meus talentos e contabilizo o talento dos outros. Então, toda vez que eu faço isso, e a gente sempre faz isso de forma completamente infantil, porque a gente só se compara com aqueles que nós supomos ter mais talentos do que a gente. Aliás, ninguém inveja quem está abaixo, só inveja quem a gente acredita está acima. E é um sentimento claro, porque significa dizer o seguinte: eu parei de observar o que eu tenho, meus talentos, para poder multiplicar, e estou aqui a reclamar da vida, de Deus, do mundo, do governo, da minha mãe, do meu pai, da minha criação, enfim, aquilo que eu acho que eu não tenho. E exatamente é o chamado servo infiel, porque ele, em vez de focar na própria existência, ele sai de olhar para si mesmo, dos recursos que está dentro de si, deixa de olhar esse componente deífico que tem dentro de si: sois deuses, vírgula, lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz, não é a luz dos outros, é a vossa luz. Ou seja, tem um potencial dentro de você, que você tem que movimentar esse potencial, não importa se ele começou com 1, com 5 ou com 10. Isso não vai dizer o resultado final da vida de ninguém. Vamos analisar a nossa sociedade. Vocês conhecem o conceito de V0 da física, chamado de velocidade inicial? Lembra quando a gente estudou para fazer vestibular? A gente teve que estudar, né? É por isso que a gente, toda vez que reencarna, tem que esquecer quem foi. Porque a gente não pode lembrar que vai ter que cobrir letrinha toda encarnação. Aprender tudo de novo, cosseno, cotangente, né? Uso de C cedilha, porque com acento separado. Para que tem que... É preciso esquecer para começar de novo. Aí você estudou velocidade inicial. O V0 vai dizer o seguinte: se isso aqui fosse uma plataforma de lançamento, o indivíduo que foi lançado daqui, ele leva mais vantagem em relação do indivíduo que foi lançado do chão, porque ele tem alguns metros de vantagem. A velocidade inicial dele, o V0 dele, é melhor do que o indivíduo que está lá embaixo. A gente poderia dizer que então a sociedade tem muito disso. Se você nasce na classe média, com acesso à melhor educação, escolas de inglês, intercâmbio lá fora, podendo estudar instrumentos, ler literatura, uma boa nutrição, um ambiente propício para estudar, um quarto só para você, climatizado, computador com internet, não tem por que você não dar certo, não seria assim? É ao contrário, se você nasce, por exemplo, na rocinha, em uma condição terrível, morando com uma mãe que ela trabalha o dia inteiro, quando chega em casa mal lhe vê para sair, mal lhe vê para chegar, seu pai é alcoólatra, bate nela, seu irmão é aviãozinho do tráfico, você provavelmente não tem chance nenhuma de vencer. E a gente conhece milhares de histórias de pessoas que nascem neste V0 bem difícil, que seria um ambiente periférico e violento de cidades, e que ele não se deixa contaminar pelo ambiente, ele não se define pelo ambiente, nem se adjetiva como incompetente, como incapaz, como desprovido de amor de Deus, como desvalido, como não tendo vantagem sobre os outros que nasceram, sei lá, em Copacabana, que ele consegue ver da favela. Ele não se concentra no entorno para se definir como pessoa, ele se concentra nele para se definir como pessoa. Ele olha para os recursos que ele tem, é mais ou menos, só tem isso, vai com isso mesmo. É o que tem para hoje. Não dá para ficar reclamando. Ninguém vai parar a vida para vir fazer o meu. Então, não importa, eu tenho que agir. E aí esse indivíduo, às vezes, com essa circunstância aparentemente totalmente desfavorável, se torna um ser humano completamente capaz
E aquele indivíduo que está lá naquela classe média com aquele ambiente totalmente, aparentemente favorável, se torna um profundo incompetente, porque aproveita toda essa estrutura para passar o dia inteiro vendo Netflix, 30 minisséries por semana, os vídeos mais engraçados do momento, horas e horas no WhatsApp, mas depois quer vencer na vida. E quando dá errado, a culpa é de papai e de mamãe. E às vezes é porque não deu uma pisa, tirou tudinho e botou para estudar. Às vezes é, não há como negar, né? Porque se está vendo que não está rendendo, você tira todos esses apetrechos que estão atrapalhando e bota numa sala sem nada para ver se dá para gente. Desculpa, foi duro que eu falei. Eu sei que foi. Mas a questão todinha da ideia de desperdício presente nessa parábola, muito claramente, é assim: não importa que talento você tem. Não importa. Qualquer talento que você tem, ele é passível de multiplicação. Ponto. Agora, se você olhar para o dos outros, você está perdendo tempo de fazer a sua multiplicação e está reclamando que os outros estão multiplicando. Óbvio, você vai se sentir inferiorizado, diminuído e vai até questionar: será que Deus me ama? Quantas pessoas param e fazem assim: acho que Deus não me ama não. E se é um espírita que não estuda muito, ele faz: eu devo ter sido muito ruim na outra vida, porque olha, eu queimei bruxa na Idade Média, eu queimei gente em fornos lá em Auschwitz, na Alemanha. Só posso ter jogado pedra na cruz. Eu estava em Roma fazendo assim na arena, porque para ter uma vida dessa, esse discurso é o discurso assim: a culpa não é minha, é das minhas vidas passadas. Como se essas vidas não fossem você. Você só muda de avatar. Uns mais bonitinhos, uns mais engraçadinhos, outros meio assim, para a próxima melhora, mas muda de avatar. Agora, o espírito que anima esses avatares são o mesmo. E a questão é: não importa lá não, porque está bem claro nessa economia do universo, em Deus, que existe componentes que não tem na justiça humana. Fantásticos. Por exemplo, misericórdia. Misericórdia significa dizer que você pode dever muito, mas com gestos de amor cobrir a multidão desses pecados. Isso não acontece na justiça humana. Não acontece. A misericórdia de Deus, ela vai dizer o seguinte: se você errou, aí você acumulou um processo todo de necessidade de se refazer diante da lei de Deus. Você tem lá coisas para você desfazer, mas você não vai desfazer tudo o que você fez de ruim. O objetivo principal de Deus, que é um pai, e como dizia Jesus, um paizinho, ou seja, amoroso, quando eu percebi que você se movimentou para mudar de atitude, #parabéns, começou a melhorar. Então agora é só uma questão de seguir no movimento. Mas se eu fico, não, mas o que eu tenho é menos, eu tenho pouco, eu estou na desvantagem, eu larguei atrás. Em nenhum momento Jesus está dizendo aqui que o Senhor disse que o que tinha 10 tinha que transformar em 100, o que tinha 50 tinha que transformar em 100, e o que tinha 1 tinha que transformar em 100. Ele não pediu para que eles, com velocidades iniciais diferentes, chegassem ao mesmo resultado. Não, porque o resultado é individual, a análise é pessoa por pessoa. Deus nos ama individualmente. Eu sei que é difícil de a gente entender isso, por mais que a gente até entende conceitualmente, né? Poxa, Deus me ama individualmente, Ele criou o universo inteiro e Ele me ama individualmente, mas será que Ele tem capacidade de perceber minha individualidade diante das incalculáveis vidas que Ele criou, bilhões de galáxias? Será que dá para Ele lembrar que eu nasci lá em Zé Pinheiro, em Campina Grande e tal, na maternidade? Será que consegue? Quando você está em casa no Google e você digita uma coisa e você mal termina de digitar, ele termina por você, não é assim? Deus é mais que isso. E antes de terminar de digitar, porque você tem um endereço IP no seu computador, que é uma espécie de identidade, ele já sabe onde você está e oferece o serviço em Campina, no seu bairro. Se o Google consegue saber disso, por que é que Deus não consegue, gente? Já parou para imaginar? Ele já identifica, é capaz de dizer em que lugar você está. Se você deixar, quando lá no seu smartphone, ele está pedindo para você liberar a sua localização. Você dá OK, ele bota, tá aqui na rua tal.
Se nós temos tecnologia para isso, imagina Deus que nos fez. Ele nos ama individualmente, espera metas de cada um de nós. Mas imagina a cena, que esse chefe pode ter não se comparado, ele pode ter tido outra estratégia. Rapaz, é o seguinte, a coisa para mim não está muito boa não, porque vamos pensar comigo. O que tem 10, se investir nas ações da empresa tal, 2, ele perde, mas ele devolve 8. O que tem 5, se perder 1, devolve 4. Agora eu, se perder 1, eu vou ficar com que cara diante do homem? Medo. Olha a outra senha agora, que é o que ele diz: porque tive medo, escondi o teu talento. Medo. Agora a questão é, e se ele tivesse investido, e quando o Senhor voltasse, ele não apenas tivesse perdido, mas tivesse devendo 2? Como será que esse Senhor lidaria com ele? Pensando que esse Senhor é Deus. Jesus sempre está colocando Deus como esse pai do filho pródigo, esse Senhor da vinha, esse Senhor dos trabalhadores da última hora. Deus é sempre representado por esse Senhor que lida com os seus servos, filhos. O que aconteceria? Provavelmente, diante do que a gente já percebe, da forma como Jesus nos coloca a vontade de agir, ele não teria ficado triste nem teria punido, porque ele tinha visto atitude. Errou tentando. Hoje em dia as empresas têm feito entrevistas diferentes. Você sabe que é comum a gente fazer entrevista de emprego, aí diga um defeito, eu sou perfeccionista, aquela coisa bem massa que todo mundo diz, como fazendo de conta que é defeito, mas achando que é virtude para tapear o entrevistador. E hoje em dia as empresas não estão mais perguntando isso, elas perguntam assim: você vai fazer uma entrevista, aí elas fazem assim: eu queria que você contasse 3 experiências assim que você errou feio na vida, que você fez as piores escolhas. Aí a pessoa fica: e agora se eu disser, ele não fica mais comigo. O que ele quer saber? Como você lida com a derrota? Como você deu a volta por cima? Como você se sentiu? Que ações você passou a ter? Se concentrou na dor e ficou: ai, como dói, como é que eu resolvo isso aqui? Quanto tempo você ficou no ai, como dói? Porque tem hora que a gente fica no ai, como dói. Beleza, no início tal. É um luto pelo que você perdeu, seja como pessoa, seja alguém ou um projeto, tão normal. Mas quanto tempo você ficou perdendo tempo lamentando porque deu errado? De que modo você encontrou alternativas? Isso é mais importante do que como é que faz para dar certo, porque é muito fácil vencer. Quando a gente vence, o que a gente faz quando a gente vence qualquer coisa? Quando o pessoal vence a Fórmula 1, o que é que eles fazem? Comemoram. Você passa no concurso, comemora. Quem perdeu o concurso vai estudar mais. Quem perdeu a corrida vai para o boxe entender o que aconteceu. Ou vai ficar chorando e culpando os outros. Aí eu não estou falando desse que aí não está bem paradinho no tempo. Mas estou falando que quando você vence, você comemora. Dificilmente alguém vence e vamos avaliar. Para na próxima vez é difícil, porque você está tão empolgado com o resultado que você vai para a comemoração. Mas aquele que perde, ele vai avaliar como melhorar a performance. Então o importante é agir, mesmo que você perca no processo, você vai estar agindo. Há ali disponibilidade, ali eu estou mostrando que eu não estou com medo. Eu estou mostrando o seguinte, que aquilo que me foi ofertado gerou em mim motivação para agir. Então, eu posso errar no processo? Posso. Às vezes chegam para mim uma pessoa assim, uma vez chegou uma pessoa para mim e diz assim: Rossandro, meu filho perdeu o primeiro ano do ensino médio, estuda no colégio tal, e aí, você sabe, né, 1 ano de mensalidade, livros caros, fardas caras, tarará, não vou perder isso. Eu vou botar ele num outro colégio para fazer um supletivo, para ele voltar para o mesmo colégio aprovado. Eu disse: não faça isso, porque isso que aconteceu não foi um prejuízo, pode se tornar uma grande vitória, talvez na maior vitória do seu filho. Por quê? Porque ele vai sentir a angústia e às vezes humilhação de ver os colegas de turma à frente dele. Ele vai perceber que naturalmente a gente é amigo das pessoas muito mais porque está próximo do que porque tem uma intimidade profunda que leva para o resto da vida. E esses amigos provavelmente vão começar meio conversando com ele no começo, mas naturalmente porque não estão na mesma classe,
contando as mesmas piadas, fazendo as mesmas brincadeiras, vão se distanciar. Ele vai fazer parte de uma turma que não é a dele, que vai encarar ele como um objeto estranho, vai reagir, vai rejeitar inicialmente. E tudo isso é para ele sentir o quanto você pode pagar por não fazer o que tem que ser feito. Mas no momento em que você leva ele para outro colégio, aprova ele volta como se nada tivesse acontecido, ele aprende o seguinte: alguém sempre vai dar um jeitinho para ele. E um dia você não vai estar aqui para fazer isso por ele. E aí ele vai passar por isso com 40 anos, com 50 anos, com 30 anos. No momento que era para sentir essa angústia na adolescência com o apoio de papai e mamãe, ele vai sentir sozinho, sem apoio de ninguém, ainda vão achar ridículo como é que um homem dessa idade faz um negócio desse. E aquele aprendizado muito mais importante naquele ano era a grande prova da vida, não passar do primeiro para o segundo, mas passar da imaturidade para a maturidade. Você gerou um indivíduo medroso. Um indivíduo incapaz, que não suporta a dor. Aí hoje você ouve relatos de pessoas que se matam porque acaba o namoro. Tão fácil ouvir Pablo chorar um pouquinho, né? Todo mundo passou por isso. Houve uma música de Ruedeira, a de sua preferência. Eu falo de Pablo porque ele está meio que na moda, né? A sofrência. Não, tem uma forrozeira agora também de sofrência, né? Como é o nome dela? Marta o quê? Marília Mendonça. Pronto, vai ouvir Marília Mendonça, né? Não importa. Nem todo mundo vai ouvir Tim Vanessa na fossa, gente. Vamos acordar que não é assim no grupo Acorde, nem Enya, não. Muita gente vai ouvir a ruedeira do momento. Então se vai lá, sofre, se sente menor, trocado. Se é homem, pergunta se o carro do outro é maior. Se é mulher, fica perguntando se a outra é mais bonita. Se sente humilhada. Aí depois volta à vida feito um Walking Dead. E pronto. E segue. Para se matar porque uma pessoa acabou o namoro com você, se matar porque perdeu o emprego, se matar porque não conseguiu passar num concurso. Poxa vida, que fragilidade tão grande é essa? Não se desenvolveu as competências para suportar as dores da vida. É isso que tem que ser desenvolvido. É para isso que a gente está aqui. Essa repetição de vidas não é para nos torturar. Deus nos ama profundamente. É para nos capacitar cada uma delas. E a gente não precisa desencarnar e reencarnar para aprender uma coisa, não. Cada etapa de vida é rica em possibilidades de desenvolvimento. Então esse homem aqui, ele teve medo. E esse medo fez com que ele desperdiçasse. Ele pode ter se comparado no primeiro momento, ele pode ter dito: eu estou com medo porque vai que eu perca a única coisa que eu tenho. E tem gente que fica naquele emprego infeliz, humilhado, porque diz: eu não tenho como sair daqui, eu não aguento, eu tenho medo, e morre ali, infeliz, humilhado por pessoas que, mas aí se eu ficar sem nada? Não se programa. Eu preciso me programar, confiar em Deus. Deus, eu estou sofrendo aqui, eu estou sendo humilhado, eu estou sofrendo, não posso sair amanhã, eu tenho juízo, não vou sair amanhã não, tá? Não vou sair amanhã não, mas tenho juízo. Vamos fazer o seguinte, me ajuda a fazer uma programação. Eu vou cortar um monte de custo na minha vida, eu vou zerar certas coisas que dá para zerar e vou fazer uma poupança. Porque eu vou ficar com dinheiro assim, sei lá, por uns 6 meses, 1 ano, mais seguro-desemprego, para eu tentar outra coisa. Aí tu me abençoa, porque eu sei que tu não quer que eu viva sofrendo. Eu não posso ter medo de receber toda a bênção que você tem para mim, porque não vai vir se tiver medo. Medo é a senha que não abre o cofre de todo amor que Deus despeja sobre nós. Muito pelo contrário, fecha. Às vezes é uma relação infeliz, uma relação que lhe humilha, que lhe denigre, mas você fica lá, por medo de ficar só. Prefere a desgraçada companhia que te destrói, que te humilha e que te rebaixa, a companhia de si mesma para recomeçar a própria vida. E fica se perguntando por que Deus faz isso com você, e Ele diz: não sou eu. Não sou eu. Eu estou esperando que você faça a sua parte. A gente tem que ter uma cota de participação na mudança. Tem que ter um start nosso. Alguma coisa a gente tem que oferecer. Não tem como. Tem que oferecer alguma coisa. Vê lá. Uma multidão, sermão da montanha. E aí, como é que a gente vai alimentar esse povo? Vocês têm o quê? Primeira pergunta de Jesus: eu preciso de alguma coisa disso a vocês. Vamos lá colaborar. Eu quero que a iniciativa, eu quero a participação, eu quero a proatividade. Vocês têm o quê? Não, a gente tem esses pães e esse peixinho aqui. Pronto. Vocês tomaram a iniciativa, deram a contribuição de vocês.
Todo o resto da multiplicação é de Deus, gente. Porque o problema é a gente achar que é a gente que multiplica. Não. A gente está mais para subtrair e dividir. Mas Deus, na misericórdia, multiplica e soma. Então você faz lá, eu vou dar minha contribuição. Vai assim, eu vou dar minha contribuição. A partir daqui eu conto com aquilo que é acréscimo de misericórdia, que você vai poder chegar. André Luiz vai dizer: todo aquele que opera e coopere de espírito voltado para Deus deverá aguardar sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é a lei. É lei. Não é porque você ficou VIP, é a lei. André Luiz, obviamente, está aí, digamos, de uma outra forma, dizendo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O problema é que a gente acha que tem tudo que a gente tem que fazer toda a coisa. Como a gente acha que a gente tem que fazer toda a coisa, a gente vê, não consigo. Aí já desiste. Aí vem o medo: não, deixa eu ficar aqui parado, nesse namoro infeliz, nesse emprego infeliz. E fica lá, uma encarnação todinha. Chega do outro lado, olhe, vamos conversar. Aí o pessoal, bora conversar. Quando você começa a ver as oportunidades que surgiram, que você desperdiçou, você pensa: meu Deus, eu fiz isso comigo. Eu sabotei a minha vida. O meu medo me paralisou e eu me achei imerecedor ou imerecedora de receber o amor que Deus tem para mim. É uma escolha, sempre nossa, de não receber tudo que Deus tem para nos oferecer. Portanto, aqui nós temos desperdício, temos medo, temos então paralisia. Porque o medo, inclusive na mensagem que você leu de Emmanuel, né? O medo paralisa os trabalhos, né? Ser amedrontado paralisa. Ele dizia: ser temerário incendeia. Ou seja, é equilíbrio. Nem, eu posso tudo, eu sou o cara, vou lá e pá, quebra a cara. Nem eu não posso nada, vou ficar aqui paradinho. Porque o que acontece quando você não escolhe? Quando você não escolhe, a vida escolhe por você, porque a escolha vai ser feita. E quando a escolha é a omissão, você vai passar por um constrangimento, que é a falta de planejamento. Se eu escolho sair de um emprego que me faz infeliz, eu planejo como vou fazer isso. Fazer uma poupança, vou diminuir minhas despesas, vou zerar a conta, cartão, tudo, porque quando eu sair eu não vou estar angustiado aceitando qualquer coisa. Enquanto isso, vou dar uma reciclada no meu currículo, vou aprender alguma coisa nova, porque eu não vou ficar aqui enterrado, sendo humilhado, sendo infeliz, não. Você faz esse planejamento, mas aí você é um filho de Deus, você é amado por Deus. Aí você diz: pai, eu não gosto daqui, eu detesto aqui, eu não gosto daqui, eu detesto aqui, mas não planeja. Sabe o que acontece? Você é demitido. Aí você fala: pronto, acabou-se o mundo, meu Deus do céu, e agora? Aquilo que você detestava, você começa a sentir falta, né? Do emprego que você detestava. Só que você entra no deserto. Mas como você entrou no deserto sem planejamento, não levou provimentos. Aí você sofre mais. Só que Deus levou no deserto para levar para um outro canto melhor. Só que você vai passar um tempo de desespero. Mas se eu planejei sair para entrar no deserto, o que é que eu faço se eu vou para o deserto com planejamento? Eu vou levar um pouco de água, eu vou levar uma bússola, eu vou levar uma lanterna, eu vou levar algumas coisas que diminuam a angústia que eu vou ter que passar, que é aquele período entre onde eu estava, mesmo sendo ruim, mas que me dava um sentimento de estabilidade, seja um casamento infeliz, um namoro infeliz, um emprego infeliz, sei lá o que seja infeliz, e aquele novo que não chegou e que eu não sei se é bom. Então eu vou passar esse ato, esse deserto, mas muita gente, por medo, não avança. E passa a vida inteira do outro lado da margem do rio, sem coragem de atravessar. Vai que eu me afogo. Sempre nós temos todo um conjunto de discursos sobre por que eu não vou fazer. E o que Jesus está dizendo aqui? O que acontece com quem desperdiça? O que acontece com quem tem medo? O que acontece com quem não age? É chamado de servo infiel. Infiel a Deus, infiel a si mesmo. Alguém que não acredita que Deus vai prover o que você acha que vai faltar e que não acredita na sua própria competência de encontrar soluções quando os problemas vierem. Porque o que a gente faz, a gente já imagina um monte de problemas sem solução para dizer para a gente: eu não vou agir, eu sou prudente, quando na verdade é medroso.
Porque há uma diferença entre a prudência e o medo. A prudência é: eu não vou avançar agora. O medo é: eu nunca vou avançar. A prudência é o planejamento para o avanço. O medo é o diagnóstico de que eu não posso avançar, eu não mereço avançar, eu não tenho como avançar, eu vou ficar aqui. Então a gente percebe como Jesus nos solicita nesta parábola a atitude. Que as coisas devem partir de nós. Eu contei para vocês da história do pneu do carro, estourou. Eu fui fazer uma palestra em Mossoró, aquele seminário Existe Vida Após o Casamento. Aí o pessoal lá do movimento fez assim: Rossano, você sabe, né, que você está vindo de viagem e tal, são mais ou menos umas 5 ou 6 horas de viagem, então venha na prece, você vai falar para muito casamento, então as energias vão estar bem trocadinhas. Então vou na prece e tal. Faltando meia hora para chegar em Mossoró, estava naquelas estradas vicinais, que não é BR, sem acostamento, sem uma casa por perto, buraco, não, era a própria lua, crateras. E numa das curvas o cara colocou uma luz alta, o pneu estourou. Ó, a gente desceu do carro e nenhum carro parava, achando que a gente queria simular um assalto. Porque era uma estrada que tinha muito assaltado. Era 7h30, eu tinha que estar no hotel começando a falar às 8h. Aí quando eu abro a mala do carro, porque, bom, tem a chave de roda e tem o macaco. A chave de roda sumiu. E a chave que você encaixa no macaco para o macaco subir, sumiu. Eu e meus amigos colocamos as lanternas de telefones hoje, que são bem potentezinhas, por sinal, né? E não aparecia. E a gente pedia para parar, ninguém parava, os carros corriam, pensando, vai assaltar. Eu digo, tem que um de nós entrar no carro, porque 2 homens em pé gritando é assalto. Então um entra. Os carros que paravam tinham rodas diferentes do tamanho do meu, não dava. De repente parou um cara e disse, só tem uma solução, eu lhe levo para a cidade que está à frente, é 30 minutos. Você pega lá um táxi do seguro e vem com um guincho, você volta, pega o carro e vai, e ele fica aqui. Eu pensei, isso vai dar 1h30. Ele disse, pronto, acabou o evento, né? Aí eu ia chegar lá, o quê? 10 da noite. Aí ele fez, qual é o seu seguro? Aí eu lembrei do seguro, o nome do seguro. Eu disse, não adianta que aqui não pega sinal do celular. Aí eu entrei no carro com ele. Aquela angústia, deixar uma pessoa no meu carro no meio do nada. Aí entrar num cara que eu não conhecia, enfim. Aí quando eu entrei no carro, eu disse, rapaz, eu vou ligar para a seguradora. Aí eu fiz, papai, isso é o seguinte, eu fiz o que eu podia, que era procurar a chave do macaco, procurar a chave da roda, pedir ajuda, a partir daqui, preciso de sua colaboração. E acabei de dizer o nome, colaboração, e aconteceu a coisa mais cômica do mundo. Eu disse, sua colaboração. Aí a gente entrou numa curva e viu um carro do guincho, no meio do nada, com o giroflex ligado, aquela luzinha. E mais, sem nenhum carro atrás, porque podia vir com um carro atrás, né? E aí quando a gente passou pelo carro do guincho, ele olhou para mim e fez, um guincho, eu disse, o guincho. Aí ele deu um... Só que o guincho achou que a gente queria assaltar ele, começou a correr. E a gente dando luz alta e o carro... E agora ele acha que é o assalto. Aí a gente passou, porque era um carro menor, passou e parou a estrada. Aí o cabo disse, não desça, porque se 2 homens descerem, ele vai achar que é assalto. Se ele tiver uma arma, ele atira. Desde que eu desço, o cara ainda se ofereceu para descer no meu lugar. Deus é bom demais, né? E o cara, moço, não é assalto não, a gente tá com o carro quebrado. O homem, bem assim, motor ligado, marcha passada. Olha, porque o carro dele, ele vai descer. Aí eu desci, aí contei ele, mas esse carro não é meu, eu trabalho, eu estou voltando para casa, isso é da empresa que eu trabalho, não posso lhe levar, tal. Não posso, não, faça o seguinte, me leva até onde está meu carro, o senhor bota meu carro em cima do seu, onde o senhor for eu vou, porque aí onde o senhor for vai ter alguma coisa que eu possa resolver isso. Aí ele, tá bom, aí eu peguei, já estava com minha mala, voltei a ter minha mala no carro do cara. Quando eu cheguei no carro, tinha parado um carro igual ao meu e tinha trocado a roda. Mas podia haver um desencontro, não podia? Eu cheguei quando o meu amigo estava apertando o último parafuso. Eu cheguei. Não tive nem que botar o carro no guincho. Isso que era para durar 1h30, durou 10 minutos. Eu cheguei em Mossoró de 8, o povo desesperado, obviamente, porque o celular não pegava. E comecei a palestra de 8h10, porque eu precisei, obviamente, tomar um banho, né? Para o povo, ninguém merecia. Imagina você, sua até da angústia do processo. Ou seja,
Você toma suas iniciativas, faz a sua parte, acabou seus recursos. Quem tem recursos infinitos? Por que a gente não liga para Ele? Por que será? Provavelmente porque a gente acha que não merece. Por que não merece? Porque foi ruim. Parabéns, você está muito bem acompanhado. Olha ao redor. É tudo ruim aqui. Até os desencarnados estão aqui porque foram ruins também. A gente está tudo aqui tentando melhorar. Ele veio para a gente, para os que estão doentes. É a gente que tem que ligar. Mas a gente tem que ter pelo menos a humildade de ligar, de pedir um help. E vem. Mas não, será que vem? As pessoas pedem-me assim: olha, se for assim, se eu merecer. Claro, a gente não vai confundir isso que eu estou falando aqui com aqueles nossos irmãos que acham que Deus é o dono das Casas Bahia e você pede tudo para Ele. Tipo, Rossanda acaba de fundar a Teologia da Prosperidade Espírita. Não, não é isso. Não é isso. É entender que Deus é potente, tem muitos recursos e que eu, como filho, posso solicitar do meu pai ajuda. O que é que tem de mais nisso? O que é que tem de estranho você furar o pneu do carro, tá aqui, ou então faltou gasolina, aí você liga: papai, tô aqui, em frente à Luiza Mota, faltou gasolina. Seu pai está em casa, o carro é dele, é quem tem a grana, é quem vai lhe socorrer. Ele pode até dar uma bronca, mas ele não vai. Deus nem a bronca dá. Olha no filho pródigo, nem a bronca tem. Porque a alegria do pai, o filho pródigo, ele não perdeu um talento não, gente. O filho pródigo perdeu todos os talentos que o pai dele deu. Ele pegou metade do que ele tinha direito quando o pai morresse. A herança, em tese, só vem depois do desencarne dos pais. Não, mas ele quis uma antecipação. Vai lá, o pai deu. Ele perdeu tudo, gente. Ele não perdeu um talento, ele perdeu tudo. Ele perdeu inclusive a dignidade. A figura que Jesus coloca ali é muito bonita. Ele perdeu tudo. Mas se eu perco tudo, só me resta para voltar para onde? Quem é meu último recurso? O pai. Essa iniciativa de voltar revela o caráter da humildade. Revela, eu aprendi da forma mais dura, da forma mais difícil, porque tem alguns de nós que só aprendem da forma mais difícil. Não importa, como Deus tem vários recursos didáticos, Ele não vai deixar que a gente deixe de aprender. Eu aprendi da forma mais difícil, eu perdi tudo. Perdi o dinheiro todo, e obviamente com o dinheiro os amigos que eu supunha ter, que não eram mero daquilo que eu podia proporcionar. Perdi meu status, perdi minha vergonha, perdi minha moral. Não estou nem me candidatando a voltar a ser filho. Eu queria cuidar dos seus porcos. Esse é o pensamento do filho que está voltando. É aquele que perdeu mais do que esse homem que teve medo de perder um talento aqui na parábola. Nesta outra parábola, o indivíduo perdeu tudo. E não era o servo, era o filho, que pediu aquilo que ainda não tinha direito, que era metade da herança. E quando ele vai voltando com aquela sensação de que humilhação, né? Aí você imagina a cena descrita muito belamente, que imagine que aqui é a casa do pai, e o indivíduo está mais ou menos ali, lá perto da igrejinha do São José, no sopé de um monte. O pai vê o filho chegando. Ora, é óbvio que se eu vou entrar na fazenda do meu pai, eu vou passar por todos os moradores. E eu saí, há uns anos atrás, num cavalo, com roupa de lorde, do filho do dono, com todo o dinheiro, toda a honra, eu vou voltar estrupiado, magro, sujo, com roupa rasgada. Quando eu passar no meio desses moradores, eles vão me olhar com sentimento de humilhação. Passar no meio dessa galera todinha representaria uma profunda humilhação, porque ele estava voltando da fazenda numa condição abaixo da dos servos, que certamente tinham que comer, o que vestir e onde morar. Ele não tinha mais nem isso. Ele foi como filho e voltou abaixo de servo. O pai sabia que ele iria passar por tudo isso. Aí Deus começa a mostrar os requintes e das delicadezas do amor de Deus. Em que nível Deus nos ama.
E aí aquele pai vê o filho no sopé do monte, imagina tudo que está na cabeça dele, tudo que passa na cabeça dele. Como um homem experiente, ele olha assim e fez: eu sabia que ia dar errado. Porque os pais da gente não dizem, né? Eu disse a você que ia dar besteira. Eu falei. Ele olhou assim: eita, deu errado, ele está voltando. Mas que bom que ele está voltando. Olha, ele não se concentrou nos erros. Ele se contentou no contentamento de um filho que acordou. Está voltando, não importa como, meu filho, volte para casa. Porque no dia que você disser, eu vou voltar, estou aqui. Ele não deixa o filho entrar humilhado. Ele corre. Você imagina um judeu, um homem judeu, um patriarca imponente, com toda aquela vestimenta, correndo no meio dos moradores. Provavelmente eles começaram a pensar que tinha acontecido alguma coisa. Ele corre para evitar que o filho entre só e humilhado até chegar na casa grande. Ou seja, quando você acordar, mesmo que você tenha errado muito, eu não vou deixar ninguém tirar onda com sua cara. Essa é a atualização do texto evangélico. Desculpa, viu, gente? Não vou deixar ninguém tirar onda com você. Não vou deixar ninguém ficar dizendo: olha, sabe o que deu? Parabéns, eu sabia. Aí, precisa mostrar? Não, eu vou lá. Porque quando você voltar comigo, ninguém vai ter coragem de lhe humilhar. Porque eu vou estar do seu lado. Olha o requinte de bondade do cara que perdeu todos os talentos, mas ele agiu. E aí, claro, o filho, quando vê aquele gesto, porque imagina, aquele gesto é inesperado para o filho, porque ele imaginou um pai rigoroso, que talvez nem o aceitasse como servo, quiçá como filho. Então ele imaginou assim: ele está correndo para quê? Ele está correndo para mim começar a me bater daqui, já daqui, pá, ó, miserável. Mas aí ele deve ter olhado que a expressão do pai não era de alguém que iria agredir, se vingar. Ele estava olhando para um homem que demonstrava o contentamento do retorno. Então ele ficou perdido. É como a gente fica quando faz tudo errado e Deus ainda assim ama e resolve. A gente faz: eu não mereço. Cara, eu não mereço. Como é que pode ser? É por isso que é um amor que é incompreensível para nós. O nosso amor que é: eu amo você se você gostar do mesmo time que eu torço, se você tiver a mesma religião que eu tenho. A gente ama com condições. Deus ama sem condições. Então é tão chocante que eu acho que ele ficou assim meio... a ficha não caiu ainda. E aí quando ele percebe que não é um homem que veio para punir, mas um homem que veio para amar, além do que já tinha amado antes, por ter me dado a vida, me trazido ao mundo, me educado, ainda me dado o que eu não tinha direito antes do tempo, e depois de eu ter perdido tudo, voltar feito um trapilho, esse homem vem me amando com um sorriso avassaladoramente incompreensível. Aí qual é a sensação dele? É a sensação que qualquer um de nós teria: se prostrar. Sabe assim, sabe quando os muçulmanos ficam em Medina na época do Ramadã assim? Diante daquela pedra que representa, aquela cidade que representa o sagrado para eles. Fazer assim, tipo, é tão grande que eu não consigo olhar essa luz e eu vou ter que me prostrar. Aí o pai não deixa ele se ajoelhar, porque para evitar esse ajoelhar-se, porque ele não queria nenhuma cena de reverência ou humilhação, ele dá um beijo no pescoço do filho, segura ele e trava: você não vai se ajoelhar diante de mim. Deus não precisa de nossa humilhação, como alguns de nós ingenuamente pensam. Deus quer nossa atitude de acordar. Portanto, faça uma lista quando chegar em casa dos seus medos. Faça uma lista das muitas atitudes que você não teve. E quando fizer, não se puna. Foi o que você podia até aqui. Era os recursos que você tinha até aqui. Foi o que você acreditou até esse momento. Não se puna pelo que você não conseguiu fazer antes. Não se puna pelo que você ainda não vai conseguir fazer hoje. Mas comece a agir. Porque é sempre assim. Jesus nos diz: faz a tua parte e o céu te ajudará. É preciso começar. É preciso iniciar.
e para isso não se pode ter medo. E quando você achar que você errou, lembre-se, um pai e uma mãe humana jamais puniriam um filho que, tentando aprender a andar, cai. Muito pelo contrário, vai lá e levanta. Um pai e uma mãe humana, falhos que são, jamais puniriam um filho que, tentando aprender a ler, gagueja. Vai lá e ensina, e explica e corrige. E Deus, que é perfeito, faz muito mais que isso. Não podemos duvidar do amor que Ele tem por nós. Não podemos duvidar que Ele nos conhece pessoalmente, mais do que o Google. E que nós podemos conversar com esse Pai que nos ama, para pedir ajuda, para eu sair do coração do medo. Porque tem uma coisa, o medo gosta de segredo. Ele gosta de sombras. Quando você assume que tem ele já começa a perder poder. Que Deus nos ilumine ricamente.